No céu uma estrela brilha, anunciando o Rei, pois algo esperado vai acontecer. Vejam os pastores seguindo em terra além, pois o pequeno mestre nasce em Belém. Tudo que aconteceu naquele dia especial foi para lembrar-nos quem nós amamos. Pois se Jesus não é para você o nascer de um cristão, não adianta se alegrar, tudo se perdeu. Não adianta Jesus nascer mais de uma vez, nascer em outro lugar, se não nascer em mim. Não adianta Jesus morrer e ressurgir, salvar amigos meus, se eu não o aceitar no coração. Esse é o convite que Jesus faz para mim e para você. Nada disso adianta se hoje, agora, Ele não nascer em mim e em você. Nada disso, nada das outras coisas fará sentido se isso não acontecer. Jesus hoje convida, abre o coração e deixa a sua história nascer em você. E eis que com certeza será o fim da dor que toda tua vida experimentou. Ouça o som do universo, louvando com fervor, sol, estrelas, lua, todos louvam ao Senhor, porque você não deixa o soar da glória eterna entrar para sempre em teu viver. Jesus em ti nascer. Não adianta Jesus nascer mais de uma vez, nascer em outro lugar, se não nascer em mim. Não adianta Jesus morrer e ressurgir, salvar amigos meus, se hoje eu não aceitar no coração. Não adianta Jesus nascer mais de uma vez, nascer em outro lugar, se não nascer em mim. Não adianta Jesus morrer e ressurgir, salvar amigos meus, se hoje eu não aceitar
no coração. Jesus quer morar em ti. Quer morar em ti. Hoje o nosso assunto é uma continuação, de certa maneira, do assunto de ontem. Quem que perdeu o assunto de ontem aqui? Deixa eu ver as mãos. E agora, hein? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma recapitulação. Mas antes da recapitulação, ontem a gente foi visitar um zoológico, né? A gente foi no zoológico, tinha uns bichos e tal. E hoje também tem uns bichos no estudo que a gente vai ter. Que é uns cabritos, umas cabras, uns bodes, uns negócios assim. Eu falei, deixa eu ver se eu acho um vídeo de bode, de cabrito. E eu encontrei um vídeo de 1 minuto. De uns, não sei se é cabrito, bode. Não me pergunta, que eu não sei a diferença, né? Ninguém me ensinou ainda essa diferença. Quem sabe um dia aprenda, outros dias não, né? Mas é que eles fazem assim, o som que eles fazem é um pouco interessante. Até parece a voz de algumas pessoas que eu conheço. Então vamos dar uma escutadinha aqui nesse vídeo. Vocês soltam aqui para mim o áudio. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas bodes e cabras. Essa é minha vizinha. What can I do for you? É minha vizinha também. Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Aquele parecia ter um irmão na comissão de igreja que eu participei um tempo atrás. Mas me faz uma pergunta, quem que entende esses bichos aí? Alguém entende aqui, já criou esses bichos aí? Faz esse barulho mesmo ou não? Faz ou não faz? Faz? Faz mesmo? Cara, que coisa, né? A única coisa que eu cheguei mais perto foi tomar o leite das cabras, né? Queijo de cabra, a única coisa mais perto que eu cheguei. Muito bem. Quem trouxe o seu celular? Deixa eu ver, o celular. Ah, celular. Levanta. Vamos fazer uma competição do celular mais bonito. Ok? Pensa numa pessoa e você vai mandar essa mensagem, ou se quiser colocar aí no seu Facebook, no seu Twitter, qualquer coisa aí, nas suas redes sociais, põe aí, vem pra cá você também e dá o website, porque se a pessoa provavelmente não vai conseguir chegar a tempo, pelo menos ela consegue acompanhar via internet e tentar ajudar, né? Em vez da pessoa ir pra balada, ela pode vir pra cá. Não é bem melhor? Sim ou não? Tem alguns que estão duvidando, né? Estão contando a hora para passar para ir para balada, né? Segura as pontas aí, tá bom? Já estou postando o meu. Perfeito, o pastor é rápido nisso. Muito bem, vamos tentar dar uma recapitulada naquilo que nós estudamos ontem, porque como eu disse, vai ser uma certa continuação. Ameaçados, você já se sentiu ameaçado alguma vez? Ameaçado, quem sabe, fisicamente. Eu lembro quando fui assaltado. Eu caí naquele conto que na época eu não sabia que era conto, que a pessoa liga para você e diz o seu nome, onde você mora, quem que é a sua família, e fala: eu preciso de cartões telefônicos, cartões de celular, entendeu? Para passar para dentro do presídio. Se não fizer, eu vou na sua casa, vou pegar sua mãe, vou pegar sua irmã, falo o nome da minha irmã, e aquele negócio. Compra R$500 em cartões. E eu comprei, entendeu? E passei
entendeu? Quantos já se sentiram ameaçados? Ameaçado muitas vezes no relacionamento, na sua integridade. Mas nós descobrimos que quando Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não precisamos temer, porque Deus está ao nosso lado. É claro que nós precisamos nos cuidar, mas nós não precisamos temer. E nós vimos ontem uma grande ameaça, uma ameaça contra Deus, os filhos de Deus e a verdade de Deus. E nós vimos também uma profecia com 4 animais. Tinha um leão, tinha um urso, tinha um leopardo e tinha um bicho feio, né? Que não é um monstro totalmente feio. Quem que lembra disso? É isso mesmo que a gente falou ontem ou não? Sim, né? E nós vimos o tal da repetição e ampliação, que eles eram parecidos com o meu amigo ali, que apelidaram de Wesley, né? Douglas e Wesley, né? A dupla sertaneja aqui, né? Que é uma repetição, mas também ampliava. E quando ampliava, a gente viu o quê? Um chifre que tinha o quê? Um bocão, né? Do pó royal. Lembra do bocão do pó royal, né? Abre a boca. Ah, vocês lembram, né? Comercial sempre grava. Tinha um bocão, tinha uns olhos. E nós também vimos uma cena de julgamento. Mas Daniel ficou preocupado e mais interessado em que parte? No chifre. E ele começa a perguntar na sua visão para as pessoas que estavam lá, qual era esse chifre. E nós colocamos 3 perguntas sobre este chifre. E você que não veio ontem, não se assusta não, tá? As coisas da Bíblia a gente vai revelando e a gente vai passar isso daí rapidamente. Mas a gente viu 3 perguntas contra esse chifre misterioso que surge entre os 10 daquele monstro terrível. Nós percebemos que cada monstro representava um reino e cada chifre representava um rei. Quando ele que surge? Ele surge depois que os 10 já estão divididos e ele arranca o quê? 3. E nós percebemos, estudando a história da Europa, que Roma ele se desfez em quantos reinos ou quantas tribos? 10. E que o último a ser arrancado foi a tribo, ou eliminado foi a tribo dos ostrogodos, em 538, muito bem. Então quando ele surge? Nesse período da formação dos 10, mas ele ganha supremacia depois de 538. O que ele faz? Ele faz algumas coisas. Ele faz blasfêmia contra Deus, ou ele fala blasfêmias contra Deus. E o que é blasfêmia? Alguém lembra? Nós estudamos na Bíblia apenas 2 textos do que é blasfêmia: dizer que é Deus e dizer que pode perdoar o quê? Essas 2 coisas são blasfêmias, porque só Deus pode fazer. Então diz que este chifre é um poder humano, um poder aqui na terra, que diz que tem condições de perdoar pecados e que é o próprio Deus. Esse chifre também, o que ele faz mais? Ele persegue os filhos de Deus. E um terceiro ponto que nós vimos ontem, que é que esse chifre tentaria mudar, tentaria destruir a lei de Deus no seu cerne, tanto a adoração e na prática da justiça. E quando nós vemos qual o poder nesse período da Idade Média que tentou destruir a lei de Deus, que surgiu depois de 538, ou 538 teve um período de 1260 anos de supremacia, que a gente estudou isso também. A gente só se depara com um poder chamado a igreja daquela época, a igreja da Idade Média, que perseguiu, queimou as pessoas. Mas nós vimos também que viria o quê? Um julgamento, do julgamento à volta de Jesus. E hoje nós vamos falar até quando? Eu penso que essa é uma das perguntas que eu mais escuto como pastor. Semana passada eu estava visitando um casal e a esposa virou para mim e falou assim: pastor, até quando eu tenho que aguentar meu marido? Algumas semanas atrás eu estava no hospital, uma mãe junto com a sua filha num leito, e ela pergunta: pastor, até quando que eu vou aguentar isso? Você já parou para pensar, até quando que eu vou ter que passar por isso? Eu sei de alguns de vocês que tem uma cruz pesada para carregar. Até quando? Bem, a Bíblia fala que Deus
também está perguntando até quando. E é uma pergunta importante. Mas antes de adentrarmos ao tema desta noite, vamos fazer uma oração. Querido Pai, nós suplicamos a iluminação do Seu Santo Espírito neste momento. Iremos estudar o capítulo 8 de Daniel. Que o Senhor ilumine a nossa mente. Não temos muito tempo, mas o tempo que temos, queremos ouvir a Tua voz. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no capítulo 8 de Daniel, nós vemos esta ânsia de Deus diante deste sofrimento, diante de toda essa calamidade que o mundo vive, perguntando: até quando? Até quando? E eu gostaria de começar a ler com você o capítulo 8 do livro de Daniel, o primeiro verso. No 3º ano do reinado de Beltesazar. Quantos lembram quando foi que Daniel teve aquela visão do capítulo 7? Foi em que ano? Vocês lembram? No primeiro ano. Quem falou primeiro ano? Muito bem, eu não tenho prêmio para você, mas parabéns. Entendeu? Parabéns. No primeiro ano. Agora ele está aqui, depois de 2 anos daquela visão, da visão dos 4 animais, do chifre pequeno. Depois de 2 anos, ele tem uma segunda visão. No 3º ano do reinado de Beltesazar, eu, Daniel, tive outra visão. E era o quê? A segunda visão. E por que ele chama de segunda visão? Parte 1, parte 2. Quando você vê um filme parte 1, a parte 2 é o quê? É uma continuação. E isso é importante a gente entender, porque ele vai pegar alguns conceitos de Daniel 7 e vai trazer para Daniel 8. E nessa visão, ele se encontra na cidade de Suzã, que hoje fica o Irã, lá junto ao canal Ulai, que hoje provavelmente há uma discussão, mas provavelmente é o rio Choaspes, que esta é uma foto do rio Choaspes. E aqui eu estou nadando aqui, estou brincando, não sou eu não, tá? Mas esse é o rio Choaspes, local provavelmente que Daniel, quando entrou em visão, ele foi levado. E ele estava à margem desse rio, e ele vê correndo um carneiro. E esse carneiro tem 2 chifres. Um deles nasce depois, mas ele se torna mais forte e maior. E esse carneiro, ele dá ali as suas, sei lá, amarradas, patadas para o oeste, para o norte e para o sul. Ele está assim: que é isso? Um carneiro, 2 chifres, norte, sul, oeste, o que está acontecendo? Quando ele está se perguntando, o que ele vê? Ele vê um bode. E nesse bode, entre os olhos, tinha um chifre grande. E esse bode vem correndo tão rápido, tão rápido, tão rápido, que nem toca o chão. E ele vem do oeste. E quando esse bode chega, ele vai ao encontro do carneiro. E há uma batalha entre o bode e o carneiro. O bode, ele vence sobre o carneiro, e os 2 chifres do carneiro caem. Esse bode, ele começa a ficar mais forte. Não só o bode, mas também o chifre. Só dá chifrudo, né? As histórias aqui, né? Oh, meu pai do céu. E o chifre começa a crescer. E quando o chifre está na sua maior força, sabe o que acontece? Quebra. E do lugar deste chifre surgem quantos chifres? 4 chifres. Um cresce para o norte, um cresce para o sul, um cresce para o leste e o outro cresce para o oeste. Tudo bem que eu fiz as coordenadas tudo errado aqui, né? Mas eu sei, é norte, sul, leste, oeste. Eu sei, eu fui desbravador, tá bom? Não, tudo bem que na hora que eu falei aqui eu me confundi todo, tá? E ele está olhando, imagine, né? Aquele bicho com 4 chifres. E ele percebe que surge um pequeno chifre que nasce de um dos chifres. Ele é um pequeno chifre, mas o poder daquele chifre é tão grande que alcança o céu. E você pode ler essa história depois em Daniel 8, eu estou contando aqui para você. Mas eu quero ler a parte que Daniel fala sobre esse chifre pequeno. Olha o que ele diz sobre esse chifre pequeno, Daniel 8, versos 10 a 12. Cresceu tanto
que atingiu o quê? As estrelas, o exército celestial, e lançou alguma delas na terra e as... Oh, meu povo, faz isso comigo não. Tudo bem, tem alguns aqui que não estão aqui a primeira vez, eu vi. Toda vez que tiver amarelo, sabe quem lê? Quem? Nossa, só aquele lado está falando, esse lado aqui. O gato comeu a língua desse lado aqui, o que está acontecendo aí? É o bode, foi o bode que comeu a língua, né? Não foi o gato. Pisoteou, ok? Então, quando tiver amarelo, vocês leem. Vamos lá. E lançou algumas delas na terra e as... Agora ficou melhor. Ele ousou até desafiar o poder, o príncipe do exército celestial, e ele acabou com a adoração diária e profanou o santuário. Como castigo pelos seus pecados, o santo povo de Deus também foi atacado por ele. O chifre desprezou o quê? A verdade de Deus, extremamente arrogante, dominou o quê? Tudo que vinha pela frente. Daniel está vendo toda essa história, o bode, o carneiro, a briga dos dois, um vence, o chifre cresce, o chifre quando cresce quebra, nasce 4, do meio de um dos 4 nasce um outro chifre, nossa, é chifre para lá, chifre para cá, eu estou ficando chifrudo já, no bom sentido. Nisso, não é só Daniel que está pasmo. Na sua visão, ele vê uma conversa de 2 anjos. Um dos anjos chega para ele, para o outro anjo e fala assim: mas até quando isso vai durar? Até quando esse chifre pequeno vai atacar a verdade de Deus? Até quando o santuário vai ser ignorado? Até quando tudo vai ser desprezado e pisoteado? Daniel, ele vê o diálogo entre 2 anjos, que eles estão também o quê? Indignados com a situação. E você pode encontrar essa conversa entre esses 2 anjos em Daniel 8, verso 13. A indignação, a conversa. E um dos anjos vira-se para o outro anjo e Daniel escuta ele dizendo: até quando iria durar esta difamação? O outro respondeu: um período de 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será o quê? Daniel escuta esse número, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será restaurado. Queridos, se você chegasse para mim e falasse assim: ó, pastor, tive um sonho. Ontem a gente estava numa reunião e a gente estava conversando nessa reunião, tem até alguns que estavam lá, e uma pessoa falou de um sonho. Ele até falou que sonhou comigo, né, na reunião, e sonhou não sei de quê, alguém estava vestido de uma cor, outro de outra cor, e eu só escutando o sonho, né? Bem, se você chegasse para mim: pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei com um bode, com um carneiro, aí tem um chifre, o chifre quebra, nasce 4, tem um pequeno. No meio da conversa eu ia fazer a seguinte pergunta para você: o que é que você comeu ontem à noite? Sabe, não faz sentido, você deve ter comido alguma coisa, você está louco, o que aconteceu com você? Mas veja, nós não estamos falando de qualquer sonho, nós estamos falando de um profeta de Deus. E quando nós falamos em profeta de Deus, Deus dá um conselho, segundo Crônicas 20, 20: confiem no eterno, o seu Deus, e não serão derrotados. Acredite também em seus e terão vitória. Queridos, se Deus deu esta visão para Daniel, você acha que essa visão é importante? Sim ou não? Sim. Eu acho que Deus não estaria fazendo uma pegadinha com Daniel, né? Não estaria fazendo uma pegadinha com Daniel, né? Vou dar esse sonho louco para Daniel, vamos ver o que ele vai ficar fazendo, pensando, aonde será que ele vai? Não, se Deus está dando uma informação, é porque esta informação, ela é importante. Mas por que toda decodificada? Como nós falamos ontem, quando eu era pequeno, e eu queria descobrir os segredos das meninas, eu procurava o diário delas. Aí o que elas faziam? Inventavam uns códigos.
E muitas vezes quando chegava perto, começava a falar, né, da língua do P. Alguém fala a língua do P aqui ainda? Você fala a língua do P? Fala a língua do P também? Puxa, amanhã vamos combinar de vocês fazerem um diálogo na língua do P, né? Patati, patatá, eu sei falar. Mas vamos voltar aqui. Daniel, ele está pasmo, ele não está entendendo isto. Ele não está entendendo tudo que ele está vendo. E aí, você vê uma ordem vinda do céu. E uma ordem vinda a um anjo especial, o anjo Gabriel. Alguém lembra desse anjo Gabriel? Já ouviram falar nele? É um anjo importante na Bíblia. E a voz que vem do céu fala o seguinte: anjo Gabriel, vá até Daniel, por favor, não deixe ele pirar, não deixe ele ficar louco, dá a interpretação do sonho para ele. Porque eu já estava imaginando alguns olhando para mim assim, vamos ver onde esse pastor vai, né? Onde ele vai descobrir o que é um bode, o que é um carneiro, esses chifres. Queridos, isso que é bonito. Na Bíblia você não precisa ficar, sabe, adivinhando. A Bíblia se auto-explica. A única coisa que a gente precisa fazer é ler. E se a gente continuar lendo, veja o anjo Gabriel explicando a Daniel. Estamos lendo agora os versos 20 e 22 na versão A Mensagem. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os 2 reis dos medos e dos... O que significa o carneiro? Os 2. Pô, tá fácil. Mas não para por aí. O bode representa o reino dos gregos. E o chifre enorme na testa dele é o primeiro rei. Os 4 chifres que surgiram do lugar dele depois que foi quebrado são quem? Os 4 reis que viram depois dele, mas sem o mesmo poder. Está vendo como é fácil? Até você podia estar aqui explicando. É só continuar o quê? Lendo. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma certa repetição. Nós temos Daniel capítulo 2 com a estátua, com 4 metais, 4 reinos, 4 animais, mas nós vemos agora 2 animais. E aquela questão que a gente falou ontem, Deus muitas vezes repete uma informação para depois ampliar. Repete e amplia. Olha que bonito, né? Repete e amplia. Ginástica, perdendo alguma coisa. Mas desta vez, olha que interessante, tanto nos 4 animais como na estátua, qual foi o primeiro reino a ser apresentado? Babilônia. Mas dessa vez, qual o primeiro reino a aparecer nessa visão? Os medos e persas. E lembra o urso que representava os medos e persas? Um lado ficou maior do que o outro, e aqui um chifre era maior do que o outro. O chifre maior e o lado mais alto representava quem? Os persas, que vieram depois, mas ficaram mais fortes. E o outro representava o quê? Os medos. E aqui tinha quantas costelas? 3, tá vendo? Tem costela na Bíblia. Tá vendo? Tem costela na Bíblia, tá? Não vou falar mais nada, estou falando que tem costela na Bíblia. Mas eu sou vegetariano, tá bom? Mas tem costelinha na Bíblia. As 3 costelas. E para que 3 lados esse bode delas é amarrado? O que é? Amarrada, né? Dava amarrada. Ele dava para o norte, para o oeste e para o sul. Bem, o oeste do bode, no mapa, você vai ver que é a Babilônia, um país que eles conquistaram, um império que eles conquistaram. Do norte era o quê? O reino da Lídia. E para o sul, o reino do Egito, o que representava as 3 costelas. Bem, depois disso vinham quem? A Grécia. E o animal representava a Grécia, como nós lemos. E o chifre maior representava quem? O primeiro general, Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. E por que esse é o que? O bode ou o carneiro? É o bode, né? Por que o bode veio correndo sem tocar o chão? Porque assim como o leopardo tinha muitas asas, Alexandre o Grande, com menos de 35 anos, ele já tinha conquistado o mundo.
Era muito rápido, mas morreu muito cedo também. E quando ele morreu, ele não tinha apontado ainda um sucessor. Ele tinha uma esposa, mas essa esposa ainda estava grávida. Então não tinha. Para não arranjar muita briga, o que aconteceu? Foi dividido em 4 partes. Por isso que o leopardo tem 4 cabeças e o animal tem 4 chifres. Em 4 partes para os 4 diáconos, assim era chamado por eles, ou os 4 generais de Alexandre o Grande, que são 4 nomes bonitos: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Nomes bonitos para dar para o seu filho. Aí, Diogo, Fernanda, você pode escolher, né? Rafa já escolheu dele. Como que é o seu mesmo, Rafa? É Nabucodonosor, como que é? Epícoro, né? Epícoro, Nabudos, não sei das quantas. É um negócio assim, né? Olha, Lisímaco. Tem alguém chamado Lisímaco aqui? Não, né? Ô, Lisimiquinho. Como que é? Lisimiquinho. Vem aqui, olha, fica até bonito, né? De falar Lisímaco, Lisímaco. Bem, nós vemos aqui, de novo, o conceito de repetição e ampliação. E nós vemos também o que? O chifre pequeno. E o texto fala sobre o chifre pequeno. E eu não vou repetir porque vocês já estudaram. E ontem a gente passou o sermão todo falando sobre o chifre pequeno. Mas sabe uma coisa que nós não vemos nessa visão do capítulo 8? É a parte do julgamento. Ao invés do julgamento, Daniel escuta o quê? Um número e falando sobre o santuário. E o Daniel escuta o seguinte, Daniel 8,14. O outro respondeu: um período de 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será o quê? Restaurado. Sabe o que é interessante? É que o anjo Gabriel, ele explica toda a visão, exceto o período das 2.300 tardes e manhãs. Ele não explica essa parte. Ele não fala essa parte. E Daniel 8:27, no final do capítulo, Daniel fala: mas continuei apavorado com a visão, pois não consegui entender o quê? Que coisa alguma que ele conseguia entender? Do bode? Não, do bode ele havia entendido. Do carneiro? Não, ele tinha entendido. Dos 4 chifres? Não, o anjo explicou. Do pequeno? Não, já sabia. O que ele não havia entendido? O período das 2.300 tardes e manhãs. O anjo não explicou para ele. Ele fala: o que significa isso? 2.300 tardes e manhãs? Santuário? Meu Deus, o que é isso? Ele não compreendia. Mas na sua explicação, o anjo foi dando algumas pistas. Quantos querem saber as pistas? Eu só vou falar para esse lado agora, porque esse lado não quer saber as pistas. Só para vocês. O anjo deu 3 pistas para ele sobre este assunto. Primeira pista está no verso anterior, o verso 26. Olha que o anjo disse: a visão das 2.300 tardes e manhãs é o quê? Preciso. O que é algo preciso? Certo, exato. Não é 2.301, nem 2.299, é o quê? 2.300, é exato, é correto, mas confidencial. Então mantenha em segredo. Refere-se a um futuro, além de ser exato, refere-se ao quê? A algo distante. Veja, Daniel vivia nos últimos anos do Império de Babilônia, do reino de Beltesazar, aquele rei que viu uma mão escrevendo na parede. Ele vivia já nesse reino. Em breve a Babilônia ia acabar, em breve os medo-persas, os gregos iam chegar. Esta parte da história era imediata, mas esse período das 2.300 tardes e manhãs se referia o quê? A um futuro distante. Essa é a primeira dica. Além de ser precisa, vai para um futuro distante. O que mais? Vamos ver no verso 17, outra dica. Esta visão diz a respeito ao final dos tempos. Não se refere somente para um período muito distante, mas se refere ao final
dos tempos. E queridos, o mundo hoje vive numa especulação quando o homem ou a terra vai acabar ou ser exterminado. É verdade ou não é? Cada ano parece que o inventa. Não, vai ser em tal dia, vai ser tal dia, vai ser em março, em dezembro, e vai isso, né? Eu estava fazendo uma pesquisa por uma mensagem que eu preparei, preguei ontem na Igreja do Bosque e também no Cruzeiro do Sul, sobre a crise do petróleo. Os estudiosos dizem que nós só temos 37 anos de petróleo suficiente devido ao consumo. Depois disso não vai ter mais. Imagine o planeta Terra sem petróleo, sem poder abastecer o carro e todas as coisas, pneu e tudo mais. O homem só vê calamidades, mas Deus, ele já fala e apresenta, e esta profecia, ela se refere ao quê? Ao final dos tempos. Isso quer dizer, se eu entender, eu vou saber quando é que é o final dos tempos. E não é só isto. Agora o verso 19, o que nós lemos: o que vai acontecer nos dias de... pois haverá um fim para tudo isso. Puxa, essa profecia, além de ser exata, está para ocorrer muito tempo depois de Daniel. Ela se refere ao fim dos tempos. Ela se refere ao quê? Ao juízo, ao julgamento, quando tudo vai acabar. Bem, eu posso dizer que mesmo que Daniel não viu uma corte, os livros sendo abertos, na visão do capítulo 8, ele vê o santuário, e o santuário tem a ver com o julgamento, o fim. Então sim, é uma repetição e ampliação. Mesmo nós não tendo a explicação do que são esses 2.300 tardes e manhãs, ou quando elas iriam acontecer, isso a gente vê amanhã, porque o anjo volta depois de alguns anos para dar explicação. Daniel fica louco esses anos todos. Nossa, o que é isso? O que é isso? O anjo volta para explicar. Nós temos informação importante para aprendermos algumas verdades. Se você chegar para um judeu e falar em santuário, bode e carneiro, ele vai te falar que esses elementos, santuário, bode e carneiro, fazem parte da cultura religiosa dos judeus. Você percebe que em Daniel capítulo 7, nós vemos só animais impuros segundo a Bíblia. É um leão, é um urso, é um leopardo, é um monstro. Em Daniel capítulo 8, nós vemos 2 animais limpos que eram utilizados numa festa do santuário. Então, se nós entendermos que festa é esta, e quando esses animais eram usados e como eles eram usados, talvez nós consigamos compreender um pouquinho sobre esta mensagem que Deus deu a Daniel. Vamos entender um pouco o santuário. Vamos passar rapidamente. Lá no livro de Êxodo, capítulo 26, verso 30, nós lemos: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos de Deus, 10 mandamentos esses que estão transcritos ou descritos lá em Êxodo 20, ele não só recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu também outras coisas, e uma delas foi que Deus deu um modelo de um tabernáculo, e as pessoas deveriam seguir este modelo. Veja, a gente vai nas igrejas hoje, eu vindo para cá, eu vi quantas igrejas tem ao redor aqui, né? Na rua, aqui no contorno, tem tanta igreja, cada uma é diferente uma da outra, é verdade ou não é? Cada uma é diferente da outra, construída de uma maneira diferente, mas para esta igreja em particular, Deus havia dado um modelo. E qual que era o objetivo? Para que Deus pudesse habitar no meio deles. E o modelo que foi mostrado era algo, de certa maneira, simples. O templo que foi mostrado, ele era composto por 2 partes básicas. Tinha a parte do pátio e tinha a parte da tenda. A parte do pátio tinha ali, tipo uma
uma cerca ao redor. E dentro do pátio tinha 2 móveis, 2 utensílios. Quando você entrava no santuário, o primeiro móvel que você ia ver era o altar de sacrifícios. Nesse altar, todos os pecadores a cada dia traziam uma ovelhinha para ser sacrificada. Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Quando você peca, alguém precisa morrer. E quem morria no lugar do ser humano naquela época? A ovelhinha. Então era levado e a ovelhinha morreu. Mas por que a gente não mata mais a ovelhinha hoje? Porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Lembra que João Batista disse em São João 1:29? Eis o cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Este era o primeiro. E quando matava-se, era confessado o pecado sobre a oferta. Era degolada a oferta era colocada, era extraído um pouco do sangue. O sacerdote pegava aquele sangue e dirigia-se para dentro da tenda. Antes de adentrar a tenda, havia uma bacia com água para limpeza, para ele limpar, para ele não contaminar, sujar o tabernáculo. Quando ele chegava à tenda, que era esse santuário era dividido em 2 partes. A primeira parte possuía 3 móveis. O primeiro móvel, quando entrava do lado direito, era uma mesa de pães asmos, pães sem fermento. Tinha 12 pães, representando uma tribo de Israel. E esses pães, eles eram trocados periodicamente. Você entrou, à direita você tem os pães, a mesa com os pães. Na sua frente você tem um altar de incenso e uma cortina. Nessa cortina, ele pegava aquele sangue que havia sido degolado do animal, o sangue do animal, ele entrava e ele jogava um pouco sobre a cortina. E muitas vezes eu fiquei pensando, nossa, aquela cortina deveria cheirar um pouco e feder, sabe? Ia jogando o quê? O sangue ali. E do lado esquerdo desta primeira parte, chamado lugar santo, havia o quê? O candelabro com 7 velas, e essas 7 velas serviam para iluminar o tabernáculo. Bem, já vimos o que tem no pátio. Temos 2 móveis, temos o altar e a bacia. Entrando no tabernáculo, entrando no santuário, temos 3 móveis, os pães, nós temos ali o altar de incenso e o candelabro. E este era o período, ou este era o cerimonial que eles faziam a cada dia. Todo cordeiro que morria, eles traziam parte do sangue e jogavam na cortina que fazia separação. Do outro lado da cortina havia o local chamado Santo dos Santos. E lá existia uma arca do Indiana Jones. Lembra daquele filme? Indiana Jones e a Arca Perdida? É sobre essa arca. Esta arca, a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança existem 3 coisas. A coisa mais sagrada, os 10 mandamentos. Tem um pouco da porção do maná, o pão que descia do céu, Êxodo capítulo 16, e você também encontra a vara de Arão, ali o cajado de Arão. E o que tornava este local e esta arca especial é que existia o brilho, a presença de Deus, o Shekinah, dentro do Santo dos Santos. Lá não se entrava todo dia, pelo contrário, apenas uma vez por ano. Quantas vezes por ano você entrava no santo, lugar santo? Todos os dias. Toda vez que tinha pecado, entrava. Toda vez que tinha sangue, era o que? Jogado o sangue lá. Bem, se você for a Levítico capítulo 23, você vai se deparar com 5 grandes festas.
Ou você pode até contar de outra forma, de 7 grandes festas. Mas eu vou tentar dividir em 5. Você tem as festas da primavera, que é a primeira festa do ano, que seria a festa da Páscoa. Mas junto ali da festa da Páscoa, você tem a festa dos pães asmos e da primícias, que é ali quase uma encostada da outra. Eram festas obrigatórias para todos os judeus. A segunda festa da primavera era a festa do Pentecostes, ou festa das semanas. Depois, no outono, havia 3 grandes festas. Existia a festa da trombeta. A festa da trombeta começava quando terminava o Pentecostes, e a cada mês ia tocando a trombeta. Seriam 7 meses. E 10 dias antes do Yom Kippur, ou o dia da expiação, que era a festa mais importante e solene do povo judeu, era comemorado a festa da trombeta. Tínhamos o Yom Kippur, ou dia da expiação, e a última festa judaica era a festa dos tabernáculos. E você pode encontrar isso daí em Êxodo, ou melhor, Levítico 23. Mas uma dessas festas aqui, havia o uso do bode e do carneiro. E a festa que era usada o bode e o carneiro era a festa do Yom Kippur, a festa mais importante, mais solene e mais sagrada. E esta festa tem um capítulo todinha para ele, que é o capítulo 16 do livro de Êxodo, e você pode ler. O Yom Kippur era o dia solene, o dia de investigação e dia de justificação. Qual era o objetivo desta festa do Yom Kippur? Vamos ver, Êxodo 16, verso 16. Fará assim o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus. Assim procederá para com a tenda da reunião, que permanece com eles no meio das suas. Presta atenção. A cada dia o sacerdote, ele jogava o sangue lá dentro do santuário, naquela cortina que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Uma vez por ano, aquele lugar deveria ser limpo. Teoricamente, o sangue, ou melhor, o pecado havia se transferido para o animal. Quando era pego o sangue, este sangue era transferido para quem? Para o santuário. Quem que carregava o pecado agora? O santuário. O santuário não estava simplesmente sujo com o sangue, mas ele estava sujo de pecado. E chegava o momento do ano, que era o momento para eliminar a impureza, o pecado de dentro do santuário, uma única vez por ano. O Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia era o dia de maior contrição. O preparo para a festa do Yom Kippur envolvia confissão de pecados, pedir perdão para a pessoa, porque naquele dia todos os pecados do ano seriam eliminados. Mas se houvesse alguém que não havia confessado o seu pecado, esta pessoa seria eliminada. Está dando para entender? Por isso, nesse dia, quem fazia era o sumo sacerdote, e eles amarravam uma corda ao redor do sumo sacerdote, para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, se ele não tivesse confessado os seus pecados e viesse a morrer, eles puxavam ele para fora, porque se alguém entrasse, ia acontecer o quê? Morria. E se outro entrasse para buscar aquele que estava morto? Morria. Aí estava o sacerdote, o morto, e se entrasse? Não, eles amarravam uma corda. Era algo solene. Nesse dia, os judeus se complementavam dizendo que o seu nome possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando soava a trombeta, e os judeus começavam a comemorar 1 hora antes, para eles estarem bem preparados para esta festa, porque era algo solene, algo sério. O pecado do povo seria analisado. Ou Deus condenaria o povo, ou Deus
ele faria o seu maior desejo, que se encontra em Êxodo 16:30. Que desejo é esse de Deus? Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis o quê? Purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O dia do Yom Kippur, e aonde você tinha o bode, o carneiro, era colocado o pecado, um era matado pelo Senhor, outro era levado no deserto. Era um dia de julgamento, onde os livros eram abertos. E quando Daniel escutou o anjo falando, lá em Daniel 8:14, um período de 2.300 tardes, o santuário será o quê? Restaurado. Bode, carneiro, santuário, restaurado, purificado. O que veio à mente dele? O dia do Yom Kippur, a festa do Yom Kippur, o dia de julgamento. Esta profecia tem a ver com o julgamento de Deus. E o que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus é quando Deus diz: chega, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento ver minha filha morrendo no hospital, eu não aguento tanta separação, eu não aguento tanta dor, chega, a história do pecado vai acabar agora. E aquele que confessou o seu pecado, esse será o quê? Salvo. Mas aquele que não confessou o seu pecado será o quê? Condenado. Por isso a última mensagem a ser pregada, segundo o livro de Apocalipse, encontra-se em Apocalipse 14. E lá no meio dessa mensagem há um apelo. Que apelo é este? Vi outro anjo voando no meio do céu, e ele tinha uma mensagem interna para a todos que estavam na terra, a toda nação e tribo, a toda língua e povo. E ele pregou em voz alta: temam a Deus e a Ele deem glória, porque a hora do julgamento de vocês chegou. Adorem o do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. A última mensagem a ser pregada, a última mensagem a ser anunciada é a mensagem do julgamento, que nós estamos vivendo naquele momento, naquele período que os judeus comemoravam, chamado Yom Kippur, o dia da expiação, onde todas as pessoas terão que estar perante o tribunal de Deus e prestar contas, segundo Coríntios capítulo 5, verso 10, nós lemos: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos o quê? Julgados por Ele, e cada um vai receber o que? De acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Deus está dizendo que no determinado momento da história, Deus vai dizer: chega, eu não aguento mais, eu não aguento tanto sofrimento, eu não aguento tanta dor, eu não aguento tanta desgraça. É Deus colocando um ponto final no capítulo triste da história da humanidade. É Deus dizendo não para o pecado diante do universo. Você acha que Deus se alegra quando vê alguém sofrendo? Sim ou não? Você acha que Deus tem prazer de ver alguém num leito de hospital? Como eu disse para vocês, eu tenho uma filhinha que amanhã é dia 15. Amanhã é dia 15, sim ou não? Amanhã ela completa 5 meses. Eu não consigo passar na minha cabeça ver ela sofrendo. A simples ideia de ver ela tossindo já me dá arrepio. Eu já fico preocupado: tem que levar no médico? Minha esposa: calma. Não, mas ela está tossindo. Calma. Se ela dá um espirro, o que é isso? Ela soluçou. Porque eu amo ela tanto, eu a amo tanto, que eu não quero ver ela sofrendo. Agora, se eu sou um pai pecador, falho, imagina Deus. Deus sofre. Deus sofre.
Deus sofre quando vê a luta da sua vida. Machuca Deus toda vez que você chora. Deus sente a sua dor. Então por que Deus não põe um ponto final nisso? Nós já estudamos. Deus não retarda a sua promessa, mas Ele é o quê? Paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Se Deus não voltou ainda, se Deus ainda não colocou um ponto final na história de pecado, é porque Ele está aguardando a sua decisão. Ele está aguardando a sua decisão. Ele está aguardando a minha decisão. Ele está aguardando a sua decisão, que você que está me assistindo. Mas chegará um momento que Deus vai dizer: não dá mais para esperar, eu não aguento sofrer. Os livros vão ser abertos, o julgamento será feito e o mal vai ser exterminado. Queridos, a mensagem do julgamento não é uma mensagem de terror ou de medo. A mensagem do julgamento é uma mensagem de esperança, porque é Deus dizendo: chega, não mais mal, não mais dor, não mais lágrima, não mais morte, não mais sofrimento, não mais pecado. Mas se Deus ainda não colocou um ponto final nessa história, é porque Ele está aguardando a sua decisão. O sangue do Cordeiro está à sua disposição, à minha disposição. Os seus pecados podem ser perdoados. Você não precisa temer se você buscar o Senhor. Qual vai ser a sua resposta à sua decisão? Eu quero convidar o Vitor, é isso, né? Walter, para que ele cante uma canção neste momento. E enquanto o Walter estiver cantando esta canção, eu gostaria que você tomasse a sua decisão. Você só tem duas escolhas, não três: ou aceitar o sacrifício, o cordeiro, ou negar o cordeiro. Não existe uma terceira. Ou você aceita, ou você nega. Quanto mais pessoas aceitarem, mais rápido o julgamento vai acabar, mais rápido o sofrimento vai se findar. Qual vai ser a sua resposta? Em atitude de oração, enquanto o Walter cantar, ore a Deus e faça a sua entrega neste momento. Quando a noite silencia e o frio te visita, quando a lágrima insiste em cair, sozinho tu estás, os sentimentos se confundem e a tristeza te consome com uma dor que não cabe em teu coração. Quero te lembrar que o eterno Deus veio se doar, demonstrando o quanto pode perdoar. Eu vejo o seu amor em cada gesto ali na cruz, sacrifício que alcança o mais triste coração. Cristo já passou por tudo aqui, compreende todo teu sofrer. Desprezado ele foi, sofreu a
rejeição, mesmo sendo o próprio Deus, humilhado ele foi. Seu exemplo nos deixou, sofreu a morte, o preço ele sim pagou, só para te lembrar que o eterno Deus veio se doar, demonstrando o quanto pode perdoar. Eu vejo seu amor em cada gesto ali na cruz, sacrifício que alcança o mais triste coração. Erga os olhos para o céu, fortaleça a tua fé. Cristo se entregou para te salvar. Quero te lembrar que o eterno Deus veio se doar, demonstrando o quanto pode perdoar. Eu vejo o seu amor em cada gesto ali na cruz, sacrifício que alcança o mais triste coração. Quando você pergunta, pastor, até quando que vou ter que aguentar isso? Até quando? Tudo depende de você e de mim. Até quando vamos resistir à voz do Espírito Santo? Quanto mais depressa você se jogar aos braços do Senhor, com mais depressa você entregar a sua vida por completo ao Senhor, você não terá mais que sofrer, chorar, dizer adeus. Entregue-se, aceite esse sacrifício. A mensagem está sendo pregada, a mensagem de que o julgamento está ocorrendo. Entregue-se ao Cordeiro e deixe que o sangue dele lave você, para que você possa estar lá naquele dia. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos e cuidado. Nós lhe somos gratos porque o Senhor não vai aturar para sempre o pecado e o mal. Por isso o Senhor convoca o dia do julgamento, o dia do Yom Kippur, para eliminar uma vez por todas a dor, o sofrimento, a separação, as lágrimas e a morte. Senhor, ao ouvirmos o teu convite, queremos dizer que aceitamos o sangue de Cristo Jesus, aceitamos o sacrifício dele naquela cruz. Queremos que os nossos pecados sejam perdoados, para que quando o julgamento encerrar, nós possamos estar aguardando o Senhor vindo nas nuvens dos céus, e para que possamos ir com Ele para sempre. Abençoe a cada filho teu nesta noite, na sua luta, na sua dificuldade. Abençoe os filhos que estão aqui e aqueles que estão acompanhando via internet.
Cuida deles, ó Pai. Tem misericórdia deles. E nos dê a certeza de que muito em breve o nosso sofrimento vai acabar. Nos leve em segurança e que amanhã possamos voltar para compreendermos um pouquinho mais sobre esse julgamento, quando ele vai começar, quando ele vai terminar, para que assim possamos ter a certeza de que o Senhor é soberano sobre a história e sobre a nossa vida. Nos traga em segurança amanhã, Pai. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus.